tudo bem? Estamos aqui então para a nossa segunda aula de Fundamentos Psicológicos da Educação. Na aula anterior vimos um primeiro conceito de psicologia, também vimos o objeto de estudo da psicologia, o início da psicologia como ciência e os temas, né, de psicologia, e também vimos a importância do estudo da psicologia da educação para a formação de professores. Terminamos o nosso primeiro encontro com algumas reflexões e nesta nossa segunda aula nós iremos então fazer uma breve história da psicologia, remontando aos gregos e mais adiante, né, nos nossos encontros futuros, então, nós iremos aprofundar os temas que aparecerem nesta aula. Então, como a gente já conversou anteriormente, né, a psicologia, embora uma ciência recente, com 130 e poucos anos de existência, ela tem as suas raízes no pensamento grego, né, lá nos pré-socráticos, e esse tema da alma, né, psique, a alma intelectiva, como os gregos a compreendiam, ele vai se estender durante um bom tempo, né, vai se transformando essa alma intelectiva. Então, lá na Idade Média, ela vai passar a ser, então, uma alma espiritual, ela vai mudando essa ideia de alma, e nós vamos, então, nessa segunda aula, procurar entender, puxando esse fio que é a psique. Então, em 700, vocês têm aí a apostila da professora Belkis, né? Ali na página 18 e 19, nós começamos a nossa segunda aula. Nesse período que compreende os anos de 700 a.C. até a conquista por Roma, os gregos, eles passaram por um amplo processo de desenvolvimento econômico que culminou com a conquista de novos territórios e a expansão do domínio grego até a China, o que possibilitou aos gregos, né, além das riquezas, o desenvolvimento das ciências como a física e a geometria, mas também no âmbito da política, com a elaboração do conceito de democracia. Então, eu procurei organizar para vocês, né, ali, o que vocês encontram na apostila. Por exemplo, temos o Empédocles, né, de 495 a 435 a.C., colaborando, então, para a construção do que mais tarde será a ciência da psicologia. Qual é a colaboração do Empédocles? Bom, conforme nos coloca Belkis, né, as características dos 4 elementos básicos da natureza. O Empédocles vai pegar as características dos 4 elementos básicos da natureza, terra, água, fogo e ar, e dizer que essas características poderiam explicar a existência de todas as substâncias. E essa descrição, né, essa hipótese, melhor dizendo, que lança Empédocles, vai dar origem depois, lá com Hipócrates, à teoria do humorismo. Então, na sequência dessa linha que estamos puxando, que é a ideia da alma, né, temos o Hipócrates, de 460 a 370 a.C., considerado pai da medicina, tá? E ele elabora, então, um modelo médico que é calcado nos 4 elementos que o Empédocles define como a possível origem de todas as substâncias, né? Então, esses quatro elementos, ele atribui as características dos fluidos corporais, chamado humores, né? Hoje usamos muito o termo humor, então, de onde vem? Isso, a origem está lá com Empédocles e o Hipócrates, na Grécia Antiga, né? Tentando explicar, então, o homem, tentando compreender internamente o homem. Na sequência, né, andando um pouco, nós temos ali o Cláudio Galeno, né, de 129 a 201 depois de Cristo, que nesse caso
que vai ampliar essa teoria do humorismo para uma teoria da personalidade, apontando uma relação direta entre os níveis de humor no corpo e as inclinações emocionais e comportamentais, os chamados temperamentos. Essa descrição que vocês vão ver a seguir na próxima lâmina ainda é utilizada em alguns, por algumas instâncias, assim, né? Hoje já foi superada, mas ali, por exemplo, a teoria do Waldorf ainda se utiliza, né, dos tipos de humores. Então, a gente tem o fleumático, né, que é baseado na linfa e que tem por elemento a água, então, a água no nosso corpo, né, e que está relacionado ao órgão do cérebro, oferecendo, então, na teoria do Galeno, uma característica de personalidade, de temperamento, melhor dizendo aqui, de uma pessoa calma e racional. O segundo modelo, né, é o sanguíneo, do sangue, ligado ao elemento ar, que tem uma relação também com o coração e que geraria um temperamento corajoso, prestativo e amoroso. O terceiro tipo de temperamento, ele está baseado na bilis amarela, cholé, né, ligado ao elemento fogo, nos dando um temperamento colérico, relacionado ao órgão que é o fígado, né, e gerando, então, uma pessoa com características de temperamento idealista, que é um pouco irritadiço e que também pode ser agressivo. E, por último, temos na teoria do Galeno, né, gente, estamos falando aqui de uma teoria, uma das teorias possíveis. A bilis negra, né, do grego melanchol, tá? Então, aí ligado à terra, gerando um temperamento melancólico, cujo órgão relacionado é o baço, tá? E que tem como característica um temperamento de uma pessoa que é guardiã, que de certa forma é desanimada, que é irrequieta e também irritadiça. Tá? Então, essa é uma primeira elaboração das teorias da personalidade. Então, um pouco antes, então, ali localizando historicamente, né, deixando de lado a teoria dos humores, nós vamos retomar ali o Sócrates, ainda na Grécia, né, 469, 399 a.C., e o Sócrates, então, com as suas reflexões, por exemplo, conhece-te a ti mesmo, que já é uma internalização, quer dizer, o homem se conhecer por dentro, né, saber quem ele é, quais são os seus limites, quais são as suas aflições, né, como ele aprende, como se relaciona com os outros. Tá? E eu só sei que nada sei, na perspectiva de que estamos sempre aprendendo. Tá? Então, o Sócrates, ele vai trazer à tona com muita força as questões chamadas psicológicas. O Sócrates, ele desloca o interesse da filosofia, passando do homem para o mundo. Então, de uma cosmologia para uma antropologia. É óbvio, né, gente, que tem muitos outros filósofos nesse caminho. É só uma questão aqui de fazer um recorte e tentar explicar para vocês da maneira mais simples, né? Mas é óbvio que entre lá o Empédocles, que pegamos lá atrás, e o Sócrates, muitos outros contribuíram, inclusive para que o Sócrates tivesse esse tipo de pensamento. Então, a razão é, para o Sócrates, a principal característica dos seres humanos. É o que permite ao homem controlar os seus instintos. E nessa perspectiva, então, o filósofo abre caminho para teorizações sobre a consciência. E estas teorizações têm um papel definitivo na formulação do campo de estudo da ciência da psicologia. Então, nós tínhamos, conforme outros estudiosos, vou ler um pequeno trecho aqui para vocês, né?
o homem olhando para fora, olhando para o mundo, olhando para o cosmos. E com o Sócrates, então, nós temos o olhar para si mesmo, né, o pensar as questões humanas com bastante força, ok? Então, pessoal, aqui neste livro, né, de Psicologia Geral, que tem uma série de autores, né, são 4 autores, logo de início no desenvolvimento histórico da psicologia, só vou fazer a leitura de um trecho para que vocês possam entender isso que eu estava falando para vocês, essa mudança de paradigma, né? Então, uma constatação interessante, feita por muitos historiadores, é que as primeiras ciências a se desenvolverem foram justamente as que tratam do que está mais distante do homem, como, por exemplo, a astronomia. As que se referem ao que lhe está mais próximo, ou as que a ele se referem diretamente, como a psicologia, são as que tiveram um desenvolvimento mais tardio. Mas, mesmo antes que existisse uma ciência a respeito do homem, o homem procurou explicar a si mesmo. Então, é nesse nicho, né, dessa explicação, dessa busca de uma explicação de si mesmo, que se inserem as questões propostas por Sócrates e que ganham uma grande força, então, desse ponto por diante, ok? Logo a seguir ali, né, temos o Platão, 427 e 347 a.C. O Platão é um sujeito bastante interessante, né, inspirado por seu mestre, o Sócrates, e em diálogo sempre, né, procurando aprimorar e refutar as questões socráticas ali, o Platão então define um lugar para a razão em nosso corpo. E esse lugar é a cabeça. Então, na teoria platônica, a cabeça é o lugar da alma humana. E essa alma, ela não é uma alma espiritual, ela é uma alma racional, né? É a alma humana ligada à razão, à racionalidade, a alma como um princípio racional. Então, a alma, para o Platão, ela é composta de 3 elementos, que depois vão se manter, por exemplo, na teoria do Aristóteles, tá? Que é o elemento racional, né, o intelectivo, o irracional ou emocional e o sensual ou concupiscente. E para o Platão ainda, né, pegando essa questão da alma, o corpo é o cárcere da alma. E aí a gente vai ver mais adiante, né, o que o Platão vai nos falar, por exemplo, na teoria da reminiscência, que é então esse aprendizado que o homem tem quando a alma sai do corpo, né, conhece o mundo das ideias e depois retorna, né, para um outro corpo, num outro momento, trazendo esse conhecimento que aprendeu, então, né, que teve acesso, melhor dizendo, no mundo das ideias. E eu acredito que essa é uma parte bastante tranquila para vocês, que vocês já devem ter estudado. Ok? Logo a seguir, nós temos o Aristóteles. O Aristóteles, ele vai dizer, o Aristóteles, né, 384 a 322 a.C., ele vai nos dizer que a alma e o corpo não são dissociados. Eles não podem estar separados, tá? E a psique, né, essa alma racional, para Aristóteles, ela é um princípio ativo da vida, de tudo que cresce, se reproduz e se alimenta. Tudo isso tem uma psique ou alma. Tá? Os vegetais, conforme vocês vão encontrar ali, 18, 19 de nossa apostila, os vegetais, os animais, os seres humanos teriam diferentes níveis de alma a partir das suas funções. Os vegetais teriam a alma vegetativa, definida pela função da alimentação e da reprodução. Os animais, além dessa alma, teriam uma alma sensitiva, com funções de percepção e movimento. E os seres humanos, além então da alma vegetativa com função de alimentação e da alma sensitiva com função de percepção, teriam também a alma racional com uma função pensante. O Aristóteles estudou também as diferenças entre a razão, a percepção e as sensações.
num estudo sistematizado intitulado De Anima, que pode ser considerado, então, o primeiro tratado das ideias psicológicas. Além disso, né, o Aristóteles ele é comumente apontado como filósofo que teria valorizado pela primeira vez a observação como forma de se chegar a explicar os eventos naturais, apesar do seu método, de que o seu método de investigação era também basicamente racionalista. Tá? Então, aqui a gente tem uma colaboração do Aristóteles no que depois vai ser lá um método científico que vai atingir, então, a ciência da psicologia. Tá? Então, ele fez uma primeira doutrina sistemática dos fenômenos da vida psíquica, né? E está nesse estudo que eu já falei para vocês, o De Anima. O Aristóteles acredita que as ideias e, consequentemente, a alma seriam independentes do tempo, do espaço e da matéria, e, portanto, imortais. Bom, então, alguns, né, por um bom tempo, as ideias do Aristóteles estiveram perdidas, né, com as mudanças do mundo ocidental, mas depois, então, essas ideias são retomadas. Eu quero dizer para vocês que nós estamos avançando, nós estamos passando rapidamente cada um dos autores, porque em nossos próximos encontros, então, nós vamos aprofundar esses estudos. Bom, e na Idade Média, existe uma contribuição, existe uma mudança? Como é que fica a alma na Idade Média e os estudos, então, sobre a alma na Idade Média? Então, a gente tem sempre ter na memória, na lembrança, assim, né, que a Idade Média estava basicamente vinculada ao conhecimento religioso, e assim também as ideias acerca do mundo psicológico. O fenômeno do cristianismo transformou as ideias gregas sobre a alma como uma parte racional e intelectiva dos seres humanos em algo espiritual relacionado à existência de Deus e à possibilidade de uma vida eterna. Então, é uma mudança muito grande também de compreensão. A gente vinha com uma alma que era racional e intelectiva, que morava na cabeça, né, segundo Platão. E aqui na Idade Média nós temos, então, uma alma que se torna cada vez mais etérea, porque ela passa a representar o espírito, né? Então, nesse momento, as investigações sobre a alma ficam restritas a formulações ou especulações abstratas em que a devoção e a crença sobrepõem-se ao desenvolvimento científico. Tá? Destacam-se nesse período, com bastante distância entre os dois, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho, 354, 430 d.C., se inspirou no pensamento platônico e compreendia o homem formado pela alma e pelo corpo. Porém, a alma não era para ele apenas lugar da razão. A alma é a demonstração da manifestação divina no homem e um elo entre o homem e Deus. Santo Agostinho defende a superioridade do espírito sobre o corpo. E a alma foi criada por Deus, então, para guiar os seres humanos para o bem. Então, o corpo não adquire nenhum conhecimento. O corpo, na teoria do Santo Agostinho, é apenas um mediador entre a alma e as sensações. Mais adiante nós vamos ver, então, como é que essas coisas se ligam. Nesse momento, nos basta entender essa ideia, né, e perceber como o entendimento da alma vai mudando conforme a sociedade também muda, né, as teorias, os autores ali. Logo, não tanto a seguir, né, mas para o final lá da Idade Média, então, em 1225, entre 1225 e 1274, a gente tem o Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele é inspirado por Aristóteles, e ele vai fazer, então, algo que é muito importante, que é a distinção entre essência e existência.
Então, o ser humano, em sua essência, busca a perfeição em sua existência. Parece complicado, mas não é, né? Interiormente, na essência humana, ocorre uma busca pela perfeição na existência, no real, no concreto. Tá? Somente Deus pode reunir para o homem essência e existência. Então, a busca humana de perfeição é a busca por Deus. Nesse sentido, nesse contexto, com Tomás de Aquino, a alma tem um caráter espiritual, ela não é uma realidade física ou material e pertence a uma ordem superior. Então, como a gente viu lá o Aristóteles, né, que vai definir como a alma como algo imortal, né, que não tem uma localização, que é independente do tempo, do espaço, da matéria, né. Aqui a gente tem esse acréscimo, a gente tem tudo isso com São Tomás de Aquino, a alma continua independente do tempo, do espaço e da matéria, e portanto imortal, né? Mas a alma não pertence ao homem, ela pertence a uma ordem superior, que é a ordem divina. Tá? Então, Tomás de Aquino oferece argumentos racionais para justificar as questões do âmbito da fé, e tem uma importante contribuição nesse sentido, né? No sentido de equilibrar razão e fé. Não somos só racionais, né? Temos também essa parte divina. Como essas duas coisas caminham juntas em nós. Isso a gente já viu um pouco também na disciplina de fundamentos da educação, fundamentos sócio-históricos filosóficos da educação. Eu espero que vocês rememorem esse conhecimento. E logo depois ali, né, no final da Idade Média, a fase de transição, o Renascimento, o que ocorre? Né? Ocorre uma ruptura, então, com o modelo teocêntrico. Então, Deus não é mais o centro do universo humano ali, né? Começa a ocorrer de novo uma valorização do homem, tal como a gente já teve lá atrás com Sócrates. As questões humanas voltam à tona com bastante força, né? Porque esse é um período muito rico, muito fértil, né? De bastante desenvolvimento para os seres humanos, com contribuições como, por exemplo, do Dante Alighieri, que escreve Divina Comédia, do Botticelli, que vai pintar, então, o Nascimento de Vênus, do Nicolau Maquiavel, que vai escrever O Príncipe, do Copérnico, né, que revoluciona o conhecimento humano, passando do modelo geocêntrico, aquele modelo que acreditava que a Terra era o centro do universo, para um modelo heliocêntrico, comprovando que o Sol é o centro de todo o sistema. Então, aqui começa, assim, o espírito científico se reforça, né? É uma época de abertura, de crescimento humano, e aqui eu trouxe como exemplo para vocês, né, mais pontualmente, tudo isso que eu estou falando aqui, vocês encontram no nosso material. Mas eu destaquei do nosso material, então, Galileu Galilei, né, que nasce em 1564 e morre em 1642, tá? Ele, então, traz as primeiras experiências da física moderna e promove o estabelecimento das bases para o método científico, o que possibilita que, gradualmente, paulatinamente, cada uma das ciências, então, se ocupasse dos seus objetos específicos de estudo. Então, tudo aquilo que a filosofia fazia, todos esses ramos, esses temas que estavam dentro da filosofia, passam a ser, então, objetos específicos de estudo, aos poucos, gradualmente, de cada uma das ciências. E a filosofia como fica? Então, aqui, a filosofia começa a ser entendida como uma ciência geral, que tem um caráter epistemológico, né, e tem o papel de pensar a própria ciência. Ok? E chegamos, então, ao René Descartes, né, um grande contribuidor para a área da psicologia. Ele nasce em 1596 e morre em 1650.
o Descartes, ele fundamenta o método científico. Vai nos trazer também uma teoria, né, de cisão entre corpo e alma, que é ainda bastante presente no nosso meio, né? Ela é uma teoria bastante válida ainda hoje, podemos dizer assim. A teoria do dualismo psicofísico adquire outras nuances e tal, mas geralmente os seres humanos, comumente, melhor dizendo, como já falamos sobre o senso comum, continuam fazendo a distinção entre corpo e alma. Então, ele descreve a relação entre o corpo e a alma, o que torna possível posteriormente os estudos do corpo humano morto. E aqui a gente entra num assunto que a gente não entrou quando a gente falou ali sobre a Idade Média, né? Que naquele momento da Idade Média, em que a alma se torna espiritual, né, a ciência, a investigação a respeito da biologia humana, da anatomia humana, ela não avança, né? Porque havia a ideia, então, de que a alma estava guardada, né, dentro do corpo. Então, aqui, nesse momento, com o Descartes, quando ele começa a descrever, e vocês vão encontrar isso no vídeo a seguir, né? Quando ele começa a fazer essa descrição, então, de qual é a relação entre corpo e alma, é possível promover essa ruptura com a ideia da Igreja de que o corpo é algo sagrado, por ser a sede da alma, e começar, então, a investigar os corpos mortos no sentido de ter um entendimento maior da anatomia humana, né? Enfim, de como funciona o corpo humano. Descartes, então, escreve o De Homine, né, do homem, uma obra na qual, então, ele apresenta a teoria do dualismo entre mente e corpo. A mente cartesiana, material ou alma, né, mente ou alma, nesse caso, segundo ele, tem o papel de pensar e fica localizada na glândula pineal no cérebro, enquanto o corpo é uma máquina operada por espíritos animais ou fluidos que percorrem o sistema nervoso, provocando os movimentos. Além disso, né, então, Descartes, filósofo francês, matemático, né, ele, com esses estudos, ele favorece a pesquisa sobre o ser humano e, para ele, né, essas duas realidades, uma material, que é o corpo, ela é comparável a uma máquina e, portanto, cujos movimentos seriam previsíveis a partir do conhecimento de suas peças e relações entre elas. Então, o corpo, uma máquina, né, as peças se relacionam com um pensamento mecanicista. E uma outra realidade, que é a imaterial da alma, né, que é livre dos determinismos físicos. Segundo Descartes, todos os organismos vivos apresentariam certa diversidade de processos fisiológicos, como, por exemplo, alimentação, digestão, funcionamento nervoso, crescimento e etc. Algumas atividades, como a sensação, a imaginação e o instinto, seriam produtos da interação entre o corpo e a mente. E a mente, por outro lado, é exclusividade do homem e tem atividades próprias, como conhecer, recordar, querer, raciocinar. Desta concepção sobre o homem decorre que existem duas áreas de estudo: a parte material ou corpo, a quem deveria se dedicar a ciência, e a parte material, a alma ou a mente, que seria do domínio da filosofia. Quem estudasse a alma, portanto, não se poderia valer de observação e mesuração, já que ela é entidade sem extensão. Então, como nós conversamos na primeira aula, né, a dificuldade, é nesse sentido que a psicologia se desenvolve, né, desse entendimento daquilo que não é mensurável e que muitas vezes não é dito e que precisa e que causa, então, algum tipo de problema, né, que pode se tornar uma questão conflituosa, pode causar ansiedade, né. Então, esses elementos, assim, são para o Descartes objetos do estudo, então, da alma, já começa aqui, tá bem?
Então, o pensamento do Descartes influenciou profundamente a filosofia dos 2 séculos seguintes e foi amplamente aceito a sua teoria do dualismo psicofísico. E aí eu trago para vocês uma citação que está na nossa apostila, na página 23, né, que diz o seguinte: Descartes imaginava mente e corpo interagindo por meio da percepção dos espíritos animais, que supostamente fluíam do corpo. A mente ou a alma, residente na glândula pineal no fundo do cérebro, era por vezes capaz de perceber o movimento dos espíritos, fato que provocava uma sensação de consciência. Desta forma, o corpo podia afetar a mente podia afetar o corpo da mesma maneira, estimulando um fluxo maior de espíritos animais para uma região específica do corpo e assim provocando uma ação. E é bem esse momento, né, que vai aparecer, então, no vídeo que eu incluí para vocês, que é um trecho do filme O Mundo de Sofia, que fica como dica, é o trecho dedicado ao Descartes. Então, vocês vão ver aí, né, nesse vídeo, um diálogo entre o filósofo e a Sofia, né, no sentido de tentar entender essa relação entre mente e corpo que o Descartes aponta. Então, esse slide que vocês estão vendo aí traz uma obra, né, que é a lição de anatomia do Rembrandt. E essa lição de anatomia, então, ela retrata uma aula de anatomia do Dr. Nikolai Stupp. E essa aula de anatomia, então, esse quadro, ele é emblemático, ele representa essa possibilidade, então, do estudo do corpo humano, de um corpo morto, né? No caso aqui era de um ladrão que tinha sido enforcado, e então nos apresenta a possibilidade de um estudo mesmo sobre como é o funcionamento do corpo humano, onde estão localizados os órgãos, quantos órgãos a gente tem. Então, aqui, né, por essa ruptura ali que o Renascimento vai trazer da alma como algo espiritual, né, armazenado no corpo, então o corpo como um recipiente sagrado para a alma. Aqui, com essa ruptura, é possível, então, estudar os corpos e avançar no conhecimento científico, né, avançar na medicina, na área da biologia, entre outras áreas. E, embora a questão da cisão corpo e mente tenha sido amplamente discutida no âmbito da filosofia, essa problematização ainda é de grande relevância para a psicologia, quando se discute, por exemplo, a correlação entre a saúde mental e física e seus efeitos. Ok? Então, vamos assistir o trecho do Mundo de Sofia sobre René Descartes. Descartes levde på 1600-talet. Han sa också någonting om tanken. Vad har vi den? Trade politisk kristallten i Afrika. Anatomisk atlas. Jo, Descartes sa cogito ergo sum. Cogito ergo sum? Jag tänker, alltså är jag. Hur visste du det? Det är latin. Alberto? Ja? Har jag ingen själ? Själ? Ska se vad anatomisk atlas säger. Jag kan titta på S. Sättelgelenk, snabel, muskel. Nej. Var tror du att själen sitter? Den sitter väl här? Eller här? Descartes menade att det går en stark skiljelinje mellan on och materia. Ande och materia. Eller kropp och själ, om du så vill. Sofia? Ja, Ta ett äpple. tack. Kasta inte! Fort! Kasta! Kasta! Vem var det som kastade? Kroppen eller själen? Det var mig. Just detta.
hade Descartes stora svårigheter med. Han menade att det måste finnas en förbindelse mellan kroppen och själen. Något som påverkar den mekaniska processen. Fant han ikke ut? Descartes ställde så stora krav på förnuftet och menar att vi i grunden måste tvivla på allting. Tvile på alt? Han tvilte i hvert fall ikke på at han eksisterte. Ja, men det gör du. Ja, men jeg tenker. Og da er jeg. Precis. Descartes, kom. Descartes menar att kroppen och själen är helt oberoende av varandra. Kroppen hardware, själen software. Men en datamaskin, den har ingen själ. Então, vocês puderam ver, né, nesse vídeo, esse diálogo ali de tentativa de entendimento por uma menina, né, de 14 anos, 15 anos, ela tem, a Sofia, da teoria do dualismo psicofísico do Descartes, e ela está sendo posta em prática, né? Então ele pede para ela, me joga uma maçã, e ela joga a maçã para ele rapidamente, e ele pega. Isso foi feito com alma ou corpo. Então, aí vocês puderam ver essa explicação, né, de como esses fluidos agiriam, estimulando essa ação que é jogar a maçã. Então, o Descartes tem essa grande influência até hoje, não só na filosofia, mas na área da psicologia. Então chegamos aqui até o René Descartes, né, um expoente importante aí para o desenvolvimento depois da ciência da psicologia, e estamos encerrando a nossa segunda aula, dizendo para vocês que a psicologia então vai sendo construída à medida que os homens vão construindo a si e ao seu mundo. A preocupação do homem com as chamadas atividades subjetivas é tão antiga quanto as primeiras formas do pensamento racional, ou seja, quando o homem pensa acerca do mundo, dos outros homens e de si mesmo, elaborando ideias que se referem a processos individuais e subjetivos, como, por exemplo, as percepções e as emoções, o homem, então, está sendo o personagem principal desse processo de desenvolvimento do pensamento. Cria ideias como forma de compreensão do mundo. Ok? Foi bom estar com vocês e até, então, o nosso próximo encontro.